graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos que nos acompanham, possam ser abençoados pelo Senhor através desse culto, que esse culto que está chegando ao seu lar, ele seja edificante para a sua vida e também um revitalizador para o seu dia a dia. Que o Senhor, que está sempre presente nas nossas vidas, possa e esteja lhe abençoando rica e grandemente, para que possamos, mediante os desafios da vida, possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, em Isaías capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que assim seja a sua palavra verdade em nossas vidas, porque o Senhor Deus, Ele é santo e a sua glória está espalhada sobre a face da terra. E este culto de adoração a Deus existe exatamente na sua essência para isto: louvar a Deus pela sua grandiosidade e por quem Ele é. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que Tu nos propicia, ó Pai, esta oportunidade de adorarmos a Ti, ó Pai, e louvar o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Que todas as partes deste culto, ó Pai, seja para esta finalidade: te agradecer, te louvar, te honrar, ó Pai amado. Também, Senhor, que Tu, ó Pai, através da Tua bênção, ó Senhor, excelso, ó Pai, nos edifique através desse culto, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, nesta noite, ó Pai. Fala conosco bem de pertinho, ó Pai, para que saibamos, ó Senhor, qual é a Sua vontade para as nossas vidas, ó Pai. E que assim, Senhor, todos nós, atentos à Tua palavra, ó Senhor, possamos ser edificados por Ti e também, Senhor, através dessa mensagem, através dessa igreja. Pois é em nome de Jesus que nós assim agradecemos e oramos, hoje e sempre. Amém. Leitura do Antigo Testamento, em Salmos 86, do versículo 1 ao 6. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Preserva minha vida, pois sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva minha alma. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundantemente em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atenda à voz das minhas súplicas. Sim, nosso Deus, nosso Pai, gratidamos por mais esse privilégio de estarmos na Tua presença, ó Pai, para juntos, ó Deus, te adorar e bendizer o Teu nome. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, quero pedir uma bênção para os enfermos que estão acamados, ó Pai, os enfermos da Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar pondo a Tua santa mão sobre cada um, ó Deus, e possa estar curando, Senhor, se assim for a Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, visita cada lar da nossa igreja, ó Pai, que carece da Tua bênção, carece da Tua bondade, da Tua misericórdia, ó Pai. Graças te dou, Senhor, pela minha vida, pela minha família e por tudo que tem me dado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, Senhor, com o Teu povo, espalhado em toda a face da terra, que venham sempre, Senhor, estar firme na Tua casa, na Tua presença, ó Pai. E que toda essa calamidade possa em breve passar, ó Pai, para que nós possamos estar todos juntos reunidos em Teu nome, Senhor, na Tua casa, Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, os meus pecados, aumenta mais a minha fé em Ti. Por amor do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, é que eu oro agora e para sempre. Amém.
passou, eu pude suportar. Não existe mal aqui que Deus não possa vir e a tudo derrotar. Numa dessas eu encontrei, suas vestes eu toquei, traziam luz pra mim. Eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Toquei Jesus e toda a sua vida vai mudar, eu sei, porque a minha mudou, a dele mudou, a nossa mudou. Numa dessas eu encontrei, suas vestes eu toquei, traziam luz pra mim. Eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou Jesus. Numa dessas eu encontrei, suas vestes eu toquei, traziam luz pra mim. Eu tão fraco como fui, me levantou Jesus, me levantou. Sim, me levantou Jesus, me levantou Jesus, me levantou. Me levantou. Eu vou ler o livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, e em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Senhor Deus, nosso poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos vivos, Senhor Jesus. Em meio a tanta tristeza, ó Pai, no mundo, ó Pai, devido a essa pandemia, ó Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, tem estado conosco, ó Pai, nesses dias difíceis, ó Deus. Eu te peço, ó Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esta nação, ó Deus. Abençoe este mundo, ó Pai, em meio a tudo isso que está acontecendo, ó Pai. Que possamos voltar fortalecidos, ó Deus, em breve, ó Pai, para juntos, ó Pai, estarmos em comunhão, ó Pai, contigo. Juntos podemos estar em comunhão com nossos irmãos, Senhor Jesus. Neste momento, ó Pai, quero que o Senhor, ó Pai, ilumine a vida do pregador, ó Deus. Que, ó Senhor Jesus, ele possa falar, ó Pai, de Ti, ó Senhor Jesus, e que possamos ser tocados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Usa, ó Pai, para que ele possa, ó Deus, fazer o melhor, ó Deus. Para que ele possa, ó Deus, a cada dia, ó Deus, falar do Teu amor,
falar de Ti, ó Deus, porque muitos aí fora, Pai, precisam, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, precisam de Ti, precisam ouvir a Tua palavra, ó Pai, porque essa verdade, ó Pai, é a palavra verdadeira que cura, que liberta e que salva, Senhor Jesus. É isso que eu oro, ó Pai, e Te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, dos versos 42 ao 44. E a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ilumine na mensagem desta noite, através desse texto de Mateus, capítulo 24, dos versículos 42 ao 44, que é parte do sermão, grande sermão escatológico de Jesus, onde Jesus aqui está apontando para seus discípulos a respeito da sua vinda e a sua segunda vinda. E essa é uma promessa bem verdadeira, da qual o Novo Testamento nos traz, da boca do próprio Jesus, que em conversa com seus discípulos, traz exatamente, indica, né, através da sua palavra, o seu retorno, que será certo. Né? A promessa da segunda vinda, ela é uma promessa importante, né? É importantíssima, e ela é dirigida à igreja, e ela é tão importante quanto a mensagem de salvação. Né? E essa promessa da segunda vinda de Cristo é uma promessa que foi e que é dirigida para a igreja. Então, nossa esperança, a esperança do cristão, de todo crente, dessa certeza e dessa convicção que devemos ter no nosso coração. A volta do Senhor Jesus. E os dias que estamos vivendo são dias que, a cada dia que passa, parece que estas palavras de Jesus, elas ressoam cada vez mais atual, cada vez mais marcantes, né? Pelos sinais que vamos vendo, que temos à nossa frente, evidencia cada vez mais essa grande verdade da promessa da segunda vinda de Cristo. São dias difíceis, né? Muitos, infelizmente, não creem nessa promessa da Bíblia, nessa promessa que Jesus fez, né? Alguns outros que acreditam procuram por meios matemáticos diversos, procuram marcar data para a volta de Cristo, né? Outros creem também na segunda volta de Cristo, mas parece que vivem como se ele jamais fosse voltar. Mas para o crente, né? Para você, meu irmão e minha irmã, que crê no Senhor Jesus, nós devemos sim nos alimentar dessa esperança da volta de Jesus e dessa expectativa da volta de Jesus todos os dias da nossa vida. Porque isto é certo. O Senhor Jesus mesmo é quem disse que Ele voltará. E essa promessa, ela é certa como foi certa a sua primeira vinda. As profecias bíblicas do Antigo Testamento sobre o seu nascimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão aos céus, elas se cumpriram no tempo determinado por Deus. E essa promessa da segunda vinda de Cristo,
é a promessa que é mais repetida em todo o Novo Testamento. Há muitas passagens, muitas referências, cerca de 2.000 referências da segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. E então essa se trata de uma promessa, da promessa mais importante para a igreja, porque essa promessa é a razão de ser da própria fé da igreja. Veja que o apóstolo Paulo, na sua última epístola, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele mostra que era essa a sua esperança, tanto que diz que esperava a coroa que estava reservada não só para ele, mas a todos quanto amassem a segunda vinda do Senhor. E isso nos indica também que o motivo do bom combate, né, da que Paulo se refere, da guarda da fé e da carreira até o fim, era exatamente o amor que o apóstolo Paulo tinha à segunda vinda de Cristo. Então essa é uma promessa que é dirigida à igreja, ao crente. E quando Jesus fala a respeito da sua vinda, ele mostra que é uma promessa reservada também para os seus discípulos de todas as épocas, não somente da época do Senhor Jesus, mas de todas as épocas. Veja que no sermão escatológico nós vemos isso claramente, né? Que se trata de uma conversa de Cristo, entre Cristo e seus discípulos. Mateus capítulo 24, verso 3, nos mostra isso, sendo que em todo o sermão o Senhor Jesus ele traz uma mensagem especial, essa mensagem especial para a sua igreja. Veja que nas parábolas, na parábola das 10 virgens, por exemplo, também vemos que Jesus ele se identifica como noivo e nos mostra que essa promessa ela é dirigida única e exclusivamente à noiva, que é a igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, a palavra do Senhor diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Paulo também mostra que essa promessa da volta de Cristo é algo reservado para a igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 23, o apóstolo diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, tudo indica que essa promessa, ela é verdadeira, ela se cumprirá, que é a volta do Senhor Jesus, né? Veja que o plano da salvação, ela envolve a vida eterna com o Senhor. E para que isso aconteça, para que isso seja realizado, é necessário a segunda vinda, a vinda de Jesus, para não só nos levar para junto dele, mas também para premiar aqueles que confiaram, que creram no Senhor Jesus, creram em Jesus. E esses que creram no Senhor Jesus não irão sofrer a ira divina que há de vir sobre esta terra. As coisas que estão acontecendo hoje no mundo apontam para a preparação desse cenário. O profeta Daniel, lá no seu livro, capítulo 12, versículo 4, menciona que a respeito do tempo do fim. E lá ele diz o seguinte, que o saber, ele se multiplicará. Esse tem sido a marca dessa época. O avanço da tecnologia, computador, internet, engenharia genética, tecnologia que nós temos aí, super avançada e avançando cada vez mais rápido. Tudo isso são indicações de que o tempo está chegando. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
esse tempo que nós estamos vivendo, ele traz essa marca também. Além da multiplicação do saber, do avanço do saber, da tecnologia, que por vezes nos ajuda em determinadas ocasiões, mas por outro lado também nos traz grandes mal. E veja que no tempo do fim, também aliado a isso estarão alinhadas outras questões, como por exemplo o engano religioso, do qual Mateus 24, versículos 4 e 5 mesmo diz: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Temos uma gama grande de expressões religiosas, né? Religiões orientais, espiritismo, ocultismo, misticismo, paganismo, tantos outros ismos, né? Que fazem parte desse grande pacote de engano religioso que não aproxima ninguém de Deus, do Deus verdadeiro. Pelo contrário, distancia e cria deuses diferentes, deuses estranhos, alheios ao Deus verdadeiro que nós conhecemos da Bíblia. E por muitas vezes até afrontando aquilo que a própria palavra nos coloca, nos traz como real e como verdadeiro. A Bíblia também diz lá em Mateus 24, versos 6 e 7 o seguinte, né? A respeito do fim do tempo também haverá. E lá diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja que a marca desse tempo também é isso. São convulsões naturais, sociais, convulsões políticas, guerras, fomes, epidemias, terremotos. E Jesus e a Bíblia nos traz tudo isso não para nos assustar, mas traz tudo isso para que nós creiamos que tudo isso que já foi dito são sinais de que Jesus está próximo o retorno de Jesus. A Bíblia também nos diz, por exemplo, aqui, né, nós estamos passando por um tempo de pandemia. Jesus já havia falado a respeito disso, mas para que nós não nos assustemos, mas saibamos que o tempo está próximo. O próprio planeta, a Terra, parece que realmente está em convulsão. Nunca na história nós tivemos tantos terremotos, tantas enchentes, tanta variação de clima no mesmo tempo. Em locais que eram seco, de repente se tornaram locais com mais água, e outros que tinham abundância de água passaram a se tornar locais secos, e assim por diante. A própria política, né, que nós estamos vivenciando é uma política complicada, é um quadro complicado, difícil até mesmo de ser entendido. O que se fala agora, daqui a 10 minutos não tem mais validade, não vale mais nada. É esse o quadro que nós temos hoje. E a Bíblia também nos diz, lá em Mateus capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja que a questão da pandemia já nos traz também esse quadro, né? E nós, como igreja, sofremos sim, né, as consequências disso. Só a questão do próprio isolamento já nos traz dificuldade, porque uma das marcas da igreja é exatamente a marca do contato, do aperto de mão, do abraço, do beijo carinhoso. E
nas nossas vidas pessoais de muitos de nós é assim também. No entanto, devido ao isolamento, a gente vai se esfriando. A gente corre esse risco de se esfriar, né, calorosamente, né, se esfriar amorosamente, melhor dizendo. Então, esse é um grande problema da igreja, da qual Jesus traz, né, através do seu sermão profético. Veja que, por ocasião da volta de Jesus ainda, está dito assim que a iniquidade ela vai se multiplicar. Nós vemos aí, né, uma sociedade sedenta por prazer, né, uma sociedade que está cada dia, dia após dia, está perdendo os seus valores, está perdendo o bom senso, né, está se apegando cada vez mais à imoralidade, à pornografia, à maldade, à violência e tantas outras coisas. A Bíblia ainda nos diz que no tempo do fim ainda haverá a apostasia, que é o abandono da fé, o descomprometimento com as coisas de Deus, né? O ecumenismo. Vivemos aí também a iminência desse próprio tempo, né? Liberalismo, ecumenismo, né? Que para muitos é algo bom, mas que na realidade é algo que está, com toda certeza, atrelada à própria apostasia, onde não haverá um tempo, onde não haverá mais uma só verdade, mas haverão as várias verdades. Então se dará aí uma grande confusão, né? A proposta ecumênica é o ajuntamento, né, de todas as religiões, cristãs, não cristãs, todas juntas, mas que, e olhando num só aspecto, em um só Deus, mas na realidade vai trazer muito problema para esse campo, para o campo religioso, principalmente para o campo cristão, onde tem o Deus absoluto, né? Onde não se abre mão do Deus absoluto. E com isso, com a apostasia, é pavimentado também o surgimento para o anticristo, né? Ou seja, o surgimento do anticristo virá da unificação da política, da economia e da religião, desses três aspectos da sociedade, né? Veja lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, né, que temos aí, né, o surgimento do anticristo através da unificação da política, da economia e da religião, né? E a tecnologia é também algo que está aí e estará aliado ao anticristo para que haja cada vez mais e mais, né, por parte do anticristo, essa onisciência, né, essa onipresença de estar em todos os lugares, de saber de todas as coisas, e a tecnologia que vem por aí, né, que já temos, e a que vem por aí, que é uma tecnologia muito mais avançada, que já vemos alguns aspectos dela, mas que será de grande uso, né, favorável para o anticristo, né? Por que Cristo voltará? Veja que na primeira vez que Cristo veio ao mundo, ele se esvaziou. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que ele se esvaziou. E se esvaziou de que forma? Ele se esvaziou da sua glória, da sua graça, da sua majestade, porque ele nasceu humilde, num lar humilde, num berço humilde,
Jesus, ele cresceu pobre. Jesus veio como servo, como cordeiro, como ovelha muda, para morrer na cruz, para se fazer pecado por nós. Em sua primeira vinda, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele foi humilhado, cuspido, maltratado, preso, traído, xingado. Foi pregado na cruz, mas agora, na sua segunda vinda, Jesus virá como Rei exaltado. Ele é o Rei exaltado, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá como o juiz de toda a terra. Ele virá como o leão de Judá. Ele se assentará no trono para julgar as nações, e todo joelho se dobrará diante de Deus. Jesus, ele voltará para julgar as nações. Mateus capítulo 25, de 31 a 33, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos do céu com ele, os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Jesus, ele voltará para julgar os ímpios. Ele enviará os seus anjos para recolher os ímpios e lançá-los aonde? Lançá-los na fornalha de fogo ardente. Jesus então dirá o seguinte naquele dia: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E os que escaparem da justiça terrena, eles não escaparão da ira do Cordeiro, porque todos os pecados ocultos eles serão revelados. Naquele dia será o dia que será julgado o segredo do coração dos homens, os segredos mais ocultos. E nesse momento as pessoas ímpias, elas desejarão a morte, mas a morte fugirá delas. Jesus, ele voltará para julgar os cristãos que são cristãos nominais, ou seja, aqueles que se dizem cristãos, mas não são, que pensam que são, mas não são. Mateus capítulo 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, 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 não preguei em teu nome? Não expulsei demônios em teu nome? Mas Jesus falará: não reconheço, não te conheço, apartai-vos de mim. Algumas pessoas, como as virgens loucas daquela história que Jesus contou, baterão na porta, mas será tarde demais. Jesus voltará para julgar as forças espirituais do mal, a falsa religião, o anticristo, o diabo. Jesus, ele voltará para julgar a igreja. A Bíblia diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal para sermos julgados, para a vida ou para a morte. Porque ali se tornará manifesta a obra de cada um. As obras, elas serão testadas pelo fogo, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Jesus, ele virá para recompensar os santos. Jesus virá para nos dar corpos glorificados, para fazer novas todas as coisas, para exercer justiça, para entregar o reino de Deus e Pai. Como que Jesus, então, voltará? Ele voltará pessoalmente, físico, de modo físico. Atos capítulo 1, dos versos 9 a 11, diz isso. Principalmente no último verso: esse Jesus, como dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram. Ele voltará visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo aquele que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Todo olho verá, será um retorno visível, onde todos nós contemplaremos e veremos Jesus voltando. Vai ser de uma forma extraordinária, não pela força da tecnologia, mas pelo próprio poder de Deus. Todas as pessoas de todo o canto desta terra verão a volta de Jesus. Ele voltará como? Também, repentinamente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. A volta de Jesus será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Vai ser de uma forma rápida, num abrir e fechar de olhos. Como Jesus voltará? Jesus voltará gloriosamente. Jesus não voltará mais cavalgando num jumentinho. Agora ele voltará sobre as nuvens do céu. Jesus, ele voltará e virá escoltado pelos anjos. Ele não virá mais como advogado, mas sim como juiz. Ele não virá mais como cordeiro, mas sim como leão. Ele não virá mais para perdoar, mas sim para julgar. Será o dia da glória de Deus, será o dia da glória de Jesus, mas também será o dia de horror para muitos, porque todos os povos da terra se lamentarão, conforme está descrito lá em Mateus capítulo 24 e 30. Será dia de luz e será dia de trevas, será dia de riso e dia de choro e de ranger de dentes, será dia de alegria e também será dia de remorso para muitos. Quando Jesus voltará? Não sabemos nem o dia nem a hora. Muitos podem tentar prognosticar esse dia e a hora desse evento. Mas todos aqueles que quiseram fazer isso, quiseram prever esse segredo de Deus, acabaram caindo no ridículo. Mateus capítulo 24, verso 36 diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus disse aos seus discípulos que não competia a eles conhecer o tempo da sua vinda. Atos capítulo 1, verso 7 diz assim: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é esperar. O que nós podemos fazer é esperar a vinda do Senhor Jesus. E como igreja, cooperar para que a vinda do Senhor ela seja breve. Mateus capítulo 24, verso 13 e 14 diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as ações. Então virá o fim. Esperar no Senhor. É Ele quem tem a chave e o controle de todas as coisas. O que cabe a nós como cristãos e como igreja é cumprir com a nossa missão, espalhar o Evangelho, até que o Evangelho da salvação em Cristo Jesus e o testemunho de Cristo Jesus sejam e estejam sobre todas as nações. Então, assim virá o fim. A segunda vinda de Jesus será de surpresa. Será como a chegada do ladrão do nosso texto, sem aviso, inesperada. Será numa época em que as pessoas estarão duvidando da segunda vinda. Como temos hoje. Como tivemos também na época do apóstolo Paulo, muitos duvidando. E durante a história da humanidade, até hoje, duvidando. E hoje, o tempo que nós vivemos, é um tempo muito propício para isso. Onde, infelizmente, muitas pessoas estão secando, espiritualmente falando. Muitas pessoas estão secas, espiritualmente. Estão se deixando secar. Esta geração mesmo, é uma geração que vemos que está cada vez mais se afastando de Deus.
se afastando de uma forma perigosa. Não sei se por modismo, ou porque se é bonito, né? Falar que é ateu. Mas hoje, principalmente na Europa, o crescimento do ateísmo tem sido vertiginoso, tem sido muito grande. E isso principalmente no meio dos mais jovens. A Europa, que foi, por exemplo, o berço do cristianismo reformado, hoje as igrejas estão vazias, templos alugados, derrubados, vendidos, espaços vendidos, a fé diminuída. Esse é o quadro que nós temos hoje. É uma época em que as pessoas estão duvidando da segunda vinda de Cristo. Não somente isso, estão duvidando da própria existência de Cristo. E a Bíblia nos diz que será como nos dias de Noé. As pessoas não acreditaram que viria o dilúvio e que continuaram comendo, bebendo, casando e nem se importando com o aviso de Deus. Deus, antes de derramar a sua taça, antes de derramar a sua ira, Ele avisa, Ele adverte, Ele nos fala a respeito da sua vontade. Mas muitos, infelizmente, cegados pelo seu próprio tempo e pelas suas próprias concupiscências, não querem enxergar isso. Mas nós devemos estar atentos, precavidos. Vigiai e orai, ficai de sobreaviso. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, 13. Estamos preparados para esse tempo? Como nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Isso é uma coisa que nós devemos responder nos nossos corações. Porque aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Quando Jesus veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Quando Jesus morreu, os céus se cobriram de trevas. Quando Jesus voltar, os céus e a terra, eles serão abalados. Os ímpios tremerão. É o dia da vingança do Senhor. Esse é o dia do juízo. Tudo que foi feito às ocultas virá à luz. Será colocada à luz do fogo. Naquele dia, Jesus julgará o segredo do coração dos homens. É nesse dia que os livros serão abertos. É nesse dia que não haverá defesa, não haverá mais desculpas. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas para os abençoados com a salvação, aquele dia será um dia esperado, porque será um dia de glória, um dia de coroação, a coroação do nosso Senhor, um dia de recompensa, um dia de banquete farto, um dia de consolo, um dia de descanso, dia eterno com Jesus e para Jesus. Será um dia glorioso, será um dia festivo. E nós devemos, então, aguardando por esse dia, viver em santa expectativa da segunda vinda de Cristo, orando sempre, vigiando sempre, porque o tempo que vivemos nos indica e nos mostra essa condição. Jesus voltará, isso é certo. Jesus mesmo disse: eu voltarei. E como nós temos aguardado a Ele? Que Deus nos abençoe e que possamos sempre dizer e sempre orar dessa forma. Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.
Paz e graça, irmãos. Louvarei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Glória a Deus. Deixa Jesus encher sua vida do seu espírito e o seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, vem e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tem a salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Deixa Jesus encher sua vida do seu espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás no modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. Partindo para o encerramento do culto, agradecemos a todos vocês pela atenção, pela presença virtual, e que o Senhor converse com vocês, o Espírito Santo de Deus converse com vocês durante a semana, lhes dando um esclarecimento e falando mais e mais além do que já foi falado aqui nesta noite. Oremos ao Senhor. Pai Santo, bendito e eterno, o tempo, ó Senhor, está chegando, o teu tempo está chegando, Pai. Vemos, ó Pai, através dos sinais visíveis, ó Pai amado, que a tua promessa, ó Pai, está se cumprindo, da segunda volta, da segunda vinda de Jesus, ó Pai, está se cumprindo, ó Pai. E que possamos, Senhor, ser ajudados pelo Teu Espírito Santo para mantermos a fé, independente das circunstâncias, ó Pai, em que passamos, ó Senhor. Esse é o princípio das dores. Conforme o Senhor Jesus mesmo disse, rumores de guerras, epidemias, fome, tantas outras coisas, ó Pai, isso é só o princípio das dores. Parece ser o fim, mas não é o fim. Mas, ó Senhor, mediante isto, ó Pai amado, diante dessa epidemia que estamos passando, ó Pai,
Esse é o princípio. Que Tu nos guarde, ó Pai. Que Tu nos ajude, ó Senhor, a enfrentar, ó Pai, toda a situação que vem pela frente, ó Senhor, de forma, ó Pai, que Te agrade, Senhor. De forma, Senhor, que não nos curvemos, ó Pai, que não saia apostasia, ó Pai, das nossas bocas, ó Senhor, dos nossos corações, mas que possamos manter firmes a nossa fé, manter firmes a nossa fidelidade a Ti, ó Pai amado, sabendo, Senhor, que somente Tu és Deus, é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Segura firme nas nossas mãos, Senhor. Não permita, ó Pai, que os nossos pés vacilem, que os nossos joelhos se dobrem, mas que possamos estar sempre firmes, ó Pai, à Tua palavra, Pai. Atentos à Tua palavra, atentos à Tua vontade, porque Tu é um Deus amoroso e que Tu, ó Senhor, não nos deixa só, não nos deixa órfãos, pelo contrário, Tu caminha conosco nesta carreira cristã. Obrigado, Senhor, por saber, por Tu nos dar, ó Pai, esta confiança, Senhor. Nos dá, Senhor, essa certeza de que Tu nos ama, de que Tu está nos guardando. E também, Senhor, obrigado, Pai amado, porque Tu nos deste, Pai, essa missão de proclamar a Tua palavra, em tempo e fora de tempo. E este é o tempo, Pai, onde a Tua palavra precisa cada vez mais e mais, de forma insistente e persistente, chegar aos ouvidos de muitas pessoas que ainda não acordaram para a realidade da qual estão vivendo, mas ainda estão cegadas e embebecidas por este mundo. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a fé, a completarmos a nossa carreira, assim como o apóstolo Paulo disse, para que logo, para que em breve, Senhor, tenhamos esse encontro pessoal contigo, ó Pai, para a morada eterna junto contigo, Pai. Obrigado, Pai, pois é em nome de Jesus que nós assim Te oramos e também Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde a vocês e que todos vocês tenham uma boa semana na presença do Senhor. Deus os abençoe.